Então, boa noite para todo mundo. Vamos começar hoje a nossa sétima aula. Tem cachorro latindo aí no fundo aí. Não é aqui, não. Deve ser alguém aí. Desliguem o microfone aí. Todo mundo, para ver se para o cachorro. Hoje a nossa sétima aula é a segunda aula do projeto do Paulo Freire, do Pedagogia do Oprimido, que a gente começou a ver semana passada, né? É um projeto muito importante por vários motivos, como eu falei, né? Primeiro, porque esse ano é o centenário do Paulo Freire, que é o nosso maior aporte teórico aqui na IJA. A própria Rosângela, né, ela falou coisas muito bonitas na aula passada. Ela, quando conheceu o Paulo Freire, ela entendeu o que a gente faz aqui na IJA. E eu acho que essa fala dela foi muito importante, que é por aí mesmo, né? Eu acho que quando a gente entende Paulo Freire, a gente entende todo o processo, o trabalho que é feito aqui na EJA, porque ele é a nossa maior referência. Por isso que é importante que vocês conheçam ele. E também porque eu não tinha contado, mas a Renata entrou aqui e falou a surpresa para todo mundo, que só o Paulo sabia, que o Paulo é privilegiado, ele sempre fica sabendo das coisas antes. E a esposa do Paulo Freire, ela vai vir aqui conversar com a gente. No final, vai ser mais no final do ano, a nossa equipe, essa turma que é a turma de vocês, a gente vai ter a honra, o prazer de receber a Anita Freire, que é a esposa, né, a viúva do Paulo Freire. Então, tudo isso que a gente está aprendendo aqui, além de toda a importância que eu já falei que tem, também vai ser para a gente produzir um material muito bonito para essa festa que vai ser o centenário do Paulo Freire. Então, vamos lá. Onde que a gente parou semana passada? Vocês me falaram um pouquinho do que vocês tinham visto lá com o Gabriel, né? O que vocês entendiam por os conceitos de opressão, de oprimido, de opressor. E aí, no final, eu pedi para vocês um exercício, para vocês pararem aí para pensar se vocês já tinham vivido situações como um oprimido e como um opressor, né? Como oprimido, a gente sabe que a gente sempre reconhece fácil, né, que a gente já foi oprimido, mas a gente tem mais dificuldade de se colocar na posição de opressor, né? Mas eu acho que todo mundo já teve, sim, um pouquinho de opressor em si, em alguma situação. Tanto que a Renata veio e deu uma dica, muitos de vocês escreveram que foram, né, que já foram opressores com os filhos, com os sobrinhos. Mas eu acho que existem diferentes tipos de opressão, né? Eu acho que é o que muitos de vocês escreveram. Quando vocês acabam sendo mais ríspidos, mais firmes com o filho, ou com algum parente, muitas vezes não é com a intenção de oprimir, né? A gente sabe disso. Mas, enfim, eu queria que alguns de vocês falassem aqui sobre, se alguém quiser falar o que escreveu, se alguém não fez, mas quer contar uma situação de opressão que já viveu, ou uma situação em que já se viu no lugar de opressor. Eu queria escutar um pouco vocês aqui. Eu acho que eu li todos lá, mas eu queria que a gente trocasse uma ideia também. Alguém quer falar? Eu sei que tem situações que são muito sensíveis, mas se você se sentir à vontade... Boa noite, Vitória. Boa noite, Carmita. Vitória, Oi. Essa semana eu tive uma semana muito corrida e eu não fiz, não. Uhum. Mas eu já aquele dia que a Renata teve aqui, né, semana passada, eu falei assim, eu nunca oprimi, nunca fui oprimida, e eu não tenho nada para falar. E quando nós estávamos comentando, mas depois que a Renata veio aqui, eu parei para pensar. Todos nós já oprimimos, todos nós já fomos opressores.
Isso aí é com certeza. É igual a Renata falou. Se você fala um pouco mais ríspido com o filho, na intenção de educar, de ensinar, você coage aquela pessoa, você deixa aquela pessoa oprimida. Então, você é um opressor, né? Às vezes, você vai dar um conselho para um amigo, ou para uma amiga, né? Ou para uma pessoa, às vezes, nem tão amiga, mas uma pessoa, às vezes, que você... não, eu preciso de falar isso com aquela pessoa. Às vezes, o jeito de você falar, o jeito de você mostrar, né, a sua posição para aquela pessoa, ela vai se sentir, às vezes, um pouco oprimida também. Aí você está sendo opressor do mesmo jeito, mesmo querendo ajudar, né? Mesmo você, igual a Renata falou, mesmo a gente querendo educar os filhos, infelizmente, a gente, né, faz um tipo de opressão. Uma coisa também que eu vivi essa semana aqui, a minha mãe deu uma pioradazinha, sabe? Ela está com Alzheimer, e eu tive que ser ríspida com ela. Não, assim, como que eu vou explicar? Eu tive que ser brava. E nesse brava, eu me senti mais do que ela. Porque eu estou sabendo mais do que ela agora, porque ela fala comigo assim, o que é isso? Eu falo, mãe, isso aqui é batata. Entendeu? Então, eu senti muito mal, sabe? Com certas coisas que eu tive que fazer e tive que falar também, sabe? Aí eu fiquei bem magoada, bem chateada, e aí eu lembrei, né, do oprimido e do opressor. Às vezes, o opressor, ele não quer oprimir a pessoa, mas às vezes ele é obrigado, né? Como a Renata, vou repetir de novo o que a Renata disse, na educação dos nossos filhos, né? Você põe de castigo, você tira um brinquedo que eles querem, não deixa eles irem no lugar que eles querem muito ir, de castigo. Isso é ruim demais, não? Muito ruim. Então, eu vou fazer, né, atividade e eu vou relatar esse período que eu não gostei muito, não. Uhum. Eu entendo muito, viu, Rosângela? Eu vivo a mesma situação lá com meu pai e realmente é muito complicado, né? A gente, principalmente porque é o que você falou, a gente troca de lugar com a pessoa, né? A pessoa sempre foi uma referência, sempre teve numa posição, né, de superioridade mesmo, assim. E aí depois a gente se vê tendo que cuidar dessa pessoa, tendo que explicar as coisas, né? E realmente é muito complicado. Mas aí eu acho que nessa matéria que a gente for aprender um pouco mais sobre o que o Paulo Freire disse, a gente vai conseguir diferenciar melhor uma situação de opressão, fato violenta que impede a pessoa. Lembra que eu falei para vocês que para o Paulo Freire toda opressão é uma violência que impede o outro de ser mais, de buscar ser mais. Eu acho que a gente vai conseguir diferenciar um pouco, porque eu acho que nem tudo é opressão nesse sentido, sabe? Nesse sentido da proteção. Às vezes a gente perde a paciência com uma situação e age mal. A gente pode, claro que faz mal, claro que... Mas eu acho que a gente vai tentar ver de um lugar um pouco diferente, sabe? Mas eu concordo muito com o que você falou. Realmente é uma situação muito difícil. E obrigada por ter relatado. Eu acho que a Isabela, será que tá aí? Eu não tô vendo aqui na minha tela, mas talvez esteja e eu não esteja vendo. A Isabela, ela escreveu um negócio muito interessante lá na resposta dela. Acho que ela não tá aí. Inclusive, eu até tive que fechar, tava aberto aqui, eu tive que fechar porque tava deixando as coisas lentas. Watson, conseguiu. Tava falando que não tá conseguindo entrar. Mas ela falou que ela já foi oprimida. Ela não explicitou a situação em que ela foi oprimida,
Mas quando eu perguntei se já tinha sido opressora, a Isabela respondeu que uma vez, com uma menina que estudava com ela, por algum motivo, ela ficou muito brava e quase bateu nela. Ela falou que quase bateu nessa colega e que ela não bateu, mas ela se arrepende só de ter pensado, em ter cogitado em quase ter batido na amiga dela. Essa fala dela é muito importante para a gente pensar numa coisa que Paulo Freire fala, que é o seguinte: que o oprimido, quando ele vai tentar se libertar de uma opressão, ele corre um risco muito grande. Alguém sabe qual risco é esse? Alguém quer chutar? Paulo Freire fala que o oprimido, quando ele tenta se libertar, ele corre um risco muito grande de tentar se tornar o opressor. Vocês percebem? Imagina, eu estou vivendo uma situação de opressão. Eu sou oprimida e eu tenho um opressor. Eu vou tentar me libertar, quebrar essa corrente de opressão. Ao invés... Aí como que eu penso? Como é que eu vou resolver isso? Me tornando opressora. Ao invés de acabar com a relação de opressão de uma forma que não exista o oprimido e que não exista o opressor, eu me coloco no lugar do opressor e eu quero ser como ele, eu quero fazer o que ele faz. Isso não é o certo, tá? O que Paulo Freire fala é que esse é um grande risco que todo oprimido ele corre no processo de libertação do seu opressor, de se tornar... Você vai se defender, né? Isso, é uma forma de se defender, mas para o Paulo Freire, e eu concordo, esse certamente não é o caminho, né? Para a gente superar uma situação de opressão, a gente não pode se tornar o opressor, porque senão a situação de opressão vai continuar existindo. Percebem? O que a gente tem que tentar fazer é acabar com Mas muitas vezes a gente faz isso. Oi, Paulo? Muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes. Eu diria até que na Às maioria vezes, sim. das vezes é o que a gente faz. Não é? É, realmente. Só que esse não é o caminho. Então Porque percebam, existe uma situação de opressão, a gente não vai resolver ela se tornando opressor e oprimindo outra pessoa. Não é? Porque senão a situação de opressão vai continuar existindo. Então, isso foi algo que já é também um spoilerzinho para vocês do que a gente vai ver durante essa aula e durante a próxima aula. Mas eu quis já trazer isso, já adiantar isso por causa dessa resposta da Isabela, que me trouxe muito isso. E eu tenho certeza, né, como o Paulo falou, que todos vocês já podem ter vivido algo assim, ou pensado que em alguma situação de opressão que vocês viveram, a forma mais fácil de sair dela não era acabar com a situação, mas trocar de lugar, né? Se tornar o opressor. Então isso é muito, muito doido. Bom, alguém mais quer falar? Quer ler a resposta? Quer contar um pouco? Ô, professora. às vezes a gente fica calado para não dar uma briga. Você não reverter a situação. Aí você fica calado e sai de perto da pessoa, porque às vezes muda de lugar. Então eu prefiro ficar calado, às vezes. Uhum. Mas na hora de estourar, a gente estoura. Entendeu? Já aconteceu comigo várias vezes e eu fui ao contrário. Eu revidei. Uhum. Eu sei que é errado, mas às vezes a gente estoura. Quem disse que é errado? Quem disse que é errado? O Paulo Freire fala assim: quem inaugura a violência é o opressor. A violência não existe porque o oprimido sofre a violência. A violência ela existe primeiro porque o opressor
age com a violência. Quem cria violência é o opressor, não é o oprimido. Então, você revidar a uma situação de opressão com violência, né? Nem sempre é errado. Não se você estiver tentando acabar com a situação de opressão. Presta atenção. Não se tornar o oprimido, mas acabar com a situação de opressão. Percebe? Com certeza. William, você queria falar? Ô, professora. Tá. Eu queria falar, né? Eu queria até. Foi assim. Eu até vi lá, mas acabou que eu não escrevi por causa. Assim, eu não fiz por causa de algumas coisinhas aqui, né? Que eu tava fazendo, então não deu. Né? Mas eu queria até compartilhar a questão que você falou aí agora, do opressor e da gente que também oprime as pessoas. Então, assim, vou contar o que eu vivi, tá? Foi o que eu vivi. Dentro da minha casa, né? Então, assim, meu pai já faleceu, já tem 11 anos já, e meu pai, ele era alcoólatra, né? Meu pai, ele foi alcoólatra, né? Foi quando, assim, ele faleceu, ele já não era mais dependente de bebida alcoólica, né? Ele já tinha parado de beber. Mas quando eu era criança, eu sou o caçula de 9, já faleceram uma criança, né, na época, quando nasceu, e a irmã minha mais velha. Então, os outros, eu tenho 2 irmãos que são mais velhos do que eu, que são homens, mas eles são especiais, né? Então, quando eu morava com a minha mãe, há muitos anos, eu era criança, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, 8 anos, o meu pai chegava em casa bêbado, alcoolizado, mas muito bêbado, né? Então, e quando ele chegava em casa, ele chegava muito alterado. Ele sempre foi alterado, né, com nós. Batia muito, né? O nosso castigo era muito pesado, né? Nós ficávamos enjoelhados atrás da porta, em cima do joelho, em cima do milho, em cima de feijão. Então, os nossos castigos eram assim. Então, ele tinha muito daquilo de levantar a mão para minha mãe. Então, por eu ser o caçulo, eu sempre estava com a minha mãe. Então sempre eu estava ali entre as pernas dela, ali segurando assim, e sempre quando ele levantava a mão, eu, como era criança, eu já me inclinava para ele, né? Como já dizia, né? Aqui não, né? Então aqui você não vai fazer isso, né? Eu já era criança, mas ele vinha assim, né? Ele levantava a mão, mas não batia, né? Discutia, gritava. E eu estava sempre ali na barra da saída da minha mãe, né? Então, eu acompanhava muito isso. Então, passado dos anos, aquele negócio todo, né? Sempre foi muito agressivo, era caminhoneiro. Aí foi passando os anos. Então, o que aconteceu? Acabou que eu vendo, né? Hoje, graças a Deus, eu nem faço uso mais de bebida alcoólica, mas acabou que eu vendo aqui dali, eu comecei a fazer o uso da bebida alcoólica com alguma certa idade minha, né? E eu comecei a fazer o uso da bebida alcoólica, às vezes poder esquecer os problemas. Mas aí agora que você vai ver a realidade, foi o que você falou agorinha mesmo. Quando meu pai faleceu, quem ficou como homem da casa fui eu, né? Porque além dos meus 2 irmãos, que eu tinha, eles eram especiais. Só que aí, quem ficou como homem da casa fui eu. Então eu não fui aguentando aquela situação de toda vez minha mãe chegar, minhas irmãs chegar e falar comigo, ó, você que é o homem da casa, você que é o pai da casa. Então acabou que eu que virei o opressor na época. Então aquela atitude que meu pai tinha, eu comecei a ter ela. De quê? De gritar, né, de berrar com minhas irmãs, né, de querer bater. Então, teve um dia que minha mãe pegou e falou comigo. Falei assim, meu filho, eu não estou te entendendo. Você ficou no lugar do seu pai. Você era para ser o homem da casa e não o agressor, né? Então, daqui dali, ela falou, você tem que procurar um tratamento. E foi o que eu fiz. Com muita dificuldade, procurei psiquiatra, procurei psicólogo. Então, foi assim, para mim foi muito bom na época, né? Que até mesmo no psicólogo eles pegaram e falaram comigo, olha, você realmente não é o pai da casa,
né? Você é o filho mais novo. Então você tem que se comportar como filho, né? E procurar um tratamento para você. Então foi aí, né? Porque eu era muito assim, além do meu pai ser assim, nós era muito juntos, né? Toda quarta-feira a gente via jogo junto. Então assim, gerou ainda uma depressão em mim, né? Uhum. Então, aí então foi isso que aconteceu. Então assim, eu vi que além de eu ter sido oprimido, eu também fui o opressor também, né? Uhum. Mas graças a Deus, né? Eu amo minha família. Hoje não faço nem uso de bebida mais, graças a Deus tem anos, né? Mas é o que eu tinha para poder contar, Que né? bom, Que viu, serve William, que também como um você... exemplo. Nossa, essa história é muito, muito doida, muito forte, e é isso mesmo, é o que você falou. Você acabou se tornando um opressor, porque a opressão, o Paulo Freire também fala isso, ela também passa de geração em geração, né? É por isso que é tão importante a gente romper com ela, porque ela também é Isso. hereditária, né? E Isso mesmo. exatamente, por isso que é importante a gente romper com ela. E você fez um negócio muito legal, que foi ir atrás de romper com a opressão que você mesmo estava fazendo. Então, nossa, assim, muito doido. Obrigada por contar. Bom, agora eu queria ouvir mais, mas o tempo passa muito rápido. Antes eu quero apresentar um pouquinho mais para vocês sobre essa obra do Paulo Freire. Eu vou transmitir a tela. Deixa eu ver aqui como é que eu faço isso. E no final vai ter um trabalho muito legal para vocês fazerem. Alguns podem achar muito muito trabalhoso, mas não é. É um trabalho muito legal que vai juntar o que a gente estuda aqui de Paulo Freire com história, que tudo que a gente está vendo aqui é história, lógico, mas a gente vai localizar essa história, vai ser muito legal. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, alguém avisa, por favor? Se vocês puderem avisar se estão vendo. Estão vendo a minha tela? Tô vendo. Agora sim. Tô Agora vendo. sim. Tô vendo, tô vendo. Ótimo. Então vamos lá, qualquer coisa vocês podem me interromper, tá? Agora tá carregando, né? Porque tá tudo escuro. Tá carregando, peraí que já vai. Bom, ontem vocês falaram mais um pouco com o Gabriel sobre a obra em si, né? Eu não vou nem passar por isso. Viram, né? Ontem vocês viram sobre a obra da Pedagogia do Oprimido com o Gabriel? Ele falou um pouco do contexto para vocês? Mais ou menos. Tá. Ontem eu não assisti a aula porque eu estava cuidando da minha filha, então não deu para mim poder assistir. Tá bom. Bom, o Pedagogia do Oprimido, ele foi escrito pelo Paulo Freire. Podem ir escrevendo aí no caderno isso, que é importante, tá? Podem ir escrevendo aí no caderno. Foi escrito em 1968, quando Paulo Freire estava exilado no Chile, tá? Quando a ditadura militar aqui no Brasil, ela apertou, o Paulo Freire, ele foi exilado, porque no governo antes da ditadura militar, gente, o Paulo Freire, ele já era, quem viu lá a palestra do professor Leôncio lembra disso, ele já era muito reconhecido. E ele tinha sido convidado para guiar um projeto de educação para o Brasil todo, de alfabetização. E ele estava assim na crista da onda, mas os militares odiaram essa história, né? Porque vocês estão vendo aqui que o que o Paulo Freire escreve é considerado para
para as camadas mais conservadoras algo muito perigoso, porque o Paulo Freire ele fala de liberdade, ele fala da gente sair da opressão, e nenhum regime autoritário quer que a gente saia da opressão, não é verdade? Então, Paulo Freire ele teve que ir para o Chile quando a situação aqui apertou. E aí foi lá que ele escreveu esse livro. O livro foi proibido pela censura, ele não pode ser publicado aqui. Ele só foi ser publicado aqui 6 anos depois, em 74. Beleza? Posso passar para o próximo slide? Só um minutinho. Você está gravando essa aula? Oi? Você está gravando a aula? Tô gravando a aula. Ah, tá. Depois dá tempo a gente pôr. Beleza, obrigado. Vou falar mais uma coisinha. Quem quiser pode continuar copiando. Lembra que eu falei para vocês que esse livro, ele é um dos livros mais... Eu acho que ele é o terceiro livro de ciências humanas mais lido, mais citado no mundo, gente. Só para vocês entenderem da importância disso daqui. Por que a gente está aprendendo isso daqui? Por que Paulo Freire é tão importante para a gente? Tá? Depois eu vou colocar o slide também. Então, vamos conhecer mais a fundo a obra? Paulo, você pode ler para a gente? Vamos conhecer mais a fundo a obra. Qualquer situação em que alguns homens proíbam os outros que sejam sujeitos à sua busca. Se instaura com situação violenta. Não importa os meios usados para essa proibição. Gente, então, vamos entender isso daqui, meu Deus. Olha, isso aqui é muito, muito complexo. Ó, vamos lá. Qualquer situação em que alguns homens... Quem são esses alguns homens? Já dá para saber aqui. São os... Nós. Os opressores. Isso, são os opressores. Proíbam aos outros, que são os... Oprimidos. Oprimidos, exato. Então, ó, qualquer situação em que alguns homens proíbam aos outros que sejam sujeitos de sua busca, se instaura como situação violenta. Ou seja, aqui já dá pra gente saber que a gente está falando de uma situação de opressão, certo? Qualquer situação em que alguns homens proíbam aos outros de serem sujeitos de sua busca, ou seja, de serem mais. Lembra que eu falei para vocês que o Paulo Freire, ele chama essa busca do ser mais. Nós, olha, já estou falando spoiler do próximo slide. Mas, enfim. Então, aqui a gente está falando de uma situação de opressão. Se instaura como situação violenta. Então, lembra que eu falei para vocês que para o Paulo Freire, a opressão é uma violência. Toda forma de opressão é uma forma de violência. Não importam os meios usados para essa proibição. Não importa se... Lembra de todas aquelas situações de opressão que a gente citou, por exemplo? Então, por exemplo, deixa eu pensar das opressões que vocês me falaram nas atividades. Então, por exemplo, violência doméstica, violência do trabalho, se é a própria agressão física, se é a agressão moral, não importa o meio. Toda opressão é uma violência, tá bom? Posso passar? Ficou claro aqui? Toda opressão é uma violência, não importam os meios usados. Vou passar. Tudo isso daqui depois vocês copiam no caderno. Quem não estiver conseguindo copiar enquanto eu tô falando, depois eu vou mandar, tá bom? Então vamos lá. Agora, gente, vocês precisam copiar. Então, quem já conseguir copiando, copia, senão depois eu vou dar um tempinho, porque isso é muito importante. Então vamos lá. Para Paulo Freire,
o homem possui uma vocação primordial. Qual é essa vocação? A sua humanização. Você fala, mas professora, isso é óbvio, não é? Não é óbvio que o homem... professora. Oi. Pede o Paulo para fechar o microfone, tá dando muita interferência. Tá, fecha aí para nós, Paulo. Mas aí vocês falam, mas professora, é muito óbvio, não é? Não, que o homem, ele precisa, ele tem a vocação de ser humanizado, né? Não é óbvio. A gente vai ver aqui com o Paulo Freire que não é óbvio. Por que não é óbvio? A gente já vai chegar lá. Mas porque quando o homem ele sofre uma opressão, ele está sendo desumanizado. Para o Paulo Freire, o homem oprimido, ele é tratado como uma coisa e não como um homem. Então, quando a gente coisifica um homem, ele perde a sua humanização. Se ele não é considerado um homem, ele perde a sua humanização. Entendeu? Ficou claro? Então, para o Paulo Freire, o homem possui uma vocação primordial. A sua humanização. Ele precisa ter a sua humanidade preservada. Só que quando ele é oprimido, isso não acontece. Porque ele é tratado como uma coisa e não como um homem. Isso ficou claro, né? Então, ó. Essa humanização é aquilo que eu falei para vocês na aula passada. É a busca por ser mais. Então, para ele, a gente sempre tem que buscar ser mais. Ser mais o quê? Ser mais o que a gente quiser. Buscar o que a gente quiser. A gente tem que ser livre. Esse ser mais é a busca incessante pela nossa liberdade e por poder fazer o que a gente tiver vontade sem uma... Isso aqui, gente, eu não tô falando de balbúrdia, eu não tô falando de uma situação em que a gente faça o que a gente quiser no mundo. Não, não é isso. É a busca pela liberdade de ser quem a gente é, sem que tenha uma amarra ali, uma amarra de opressão ali. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida dessa primeira parte? Ficou claro? Se ficou também, vocês podem falar, ficou, porque eu não tô vendo o carinho de vocês. Então, vamos lá. Quando o homem é oprimido, ele tem a sua humanidade roubada. E acontece uma distorção na vocação de ser mais. Então, ó, presta atenção. O homem tem uma vocação. É qual? A sua humanização e a busca por ser mais. Se ele é oprimido, a humanidade dele é roubada. Porque essa pessoa, ela passa a ser considerada uma coisa e não um ser humano. Porque o ser humano oprimido, ele não pode mais ir atrás, buscar ser mais. Porque ele está atado, ele está amarrado a uma situação de opressão. Beleza? Então, vamos concluir. Para Paulo Freire, o homem possui uma vocação primordial, a sua humanização, ou a busca por ser mais. Quando o homem é oprimido, ele tem a sua humanidade roubada e acontece uma distorção na sua vocação de ser mais. Por que uma distorção? Porque ele não pode mais, buscar ser mais, né? Então ele tem a sua humanidade roubada, ele está sendo oprimido, ele não pode ir atrás, ele não pode buscar ser mais. Beleza? Ficou claro? Tem gente copiando ainda? Posso passar? Essas duas aí ficaram assim meio confusas. Ficou? Para mim ficou. Porque o homem oprimido, ele perde o seu ser, né? E ele fica sendo dominado pelo opressor. Oi, desculpa, eu te interrompi. Ele perde, né, a humanidade dele, ele passa a pertencer o que o opressor quer que ele vive, é isso? Exatamente, Rosângela, eu peguei por aqui. Tá. Eu achei isso meio absurdo, por isso que eu estou indagando.
Quer dizer que é isso mesmo. É isso mesmo. É porque o Paulo Freire, ele fala o seguinte. Eu até peguei um livro aqui para ler uma parte para você, que eu acho que vai ficar mais claro essa parte. Mas enfim, enquanto eu não acho aqui, eu explico um pouco mais. Ah, não, já achei. É porque o Paulo Freire, antes deixa eu resumir, ele fala o seguinte: quando alguém é oprimido, ela passa, é o que você falou, a viver para o opressor. Ela não tem a liberdade de viver para ela, de buscar ser mais ela mesma. Entende? Ela vive a partir do que a outra pessoa quer que ela seja, quer que ela faça, pela exploração que ela sofre. Entende? Ficou claro? Por isso é terrível. É terrível. Nossa. É terrível. Por isso que eu achei que eu não tinha entendido direito, porque eu falei, gente, isso não tem condições, não pode. Não é a lógica da vida, não é? Exato. É por isso que a opressão é algo tão grave que a gente tem que lutar contra ela. Olha aqui, vou ler uma parte para você. Página 49 do Pedagogia, ó. Se o que caracteriza os oprimidos como consciência servil em relação à consciência do Senhor é fazer-se quase coisa, ou seja, para o Senhor, que mantém aquela pessoa quase como um servo, ela se transforma numa coisa, praticamente. E transformar-se em consciência para o outro, ou seja, a consciência dela é direcionada para o opressor e não para ela mesma, não para buscar desenvolver os prazeres dela mesma, os sonhos dela mesma. É isso que é o ser mais, é a gente ser livre para buscar o que a gente quer buscar pra gente, não pro outro. E ficou claro? Você me fez lembrar aqui uma conversa que eu escutei lá no Paraná, quando eu morava lá, assim, eu amo quem você ama, ou quem você mandar que eu amo. É isso mesmo. Eu escutei uma frase assim, eu falei, credo? Não, eu amo quem eu quero. Ninguém me manda, ninguém me governa. Exato, porque você não está vivendo uma situação opressora, uma situação de opressão. Exato. Porque, imagine, isso é terrível. Não, eu amo quem você manda eu amar. Eu gosto de quem você mandar eu gostar. Uai, onde é que está a minha personalidade? Onde está o meu querer? A sua humanidade, né? Onde está a minha humanidade, o certo? É isso mesmo, né? Exato, você pegou direitinho. Então, vamos lá. No entanto, segundo Paulo Freire, a desumanização... Porque, gente, a gente tem que entender o seguinte. Se a gente afirma que a humanidade existe, a humanidade de nós existe, a gente afirma que a desumanização também existe, certo? Se a humanização existe, a desumanização também existe. Essa desumanização, ela acontece quando alguém é oprimida, como eu acabei de falar para vocês no outro slide. Então, a desumanização, ela é um fato concreto na história, certo? Se a humanização a desumanização também ela é um fato concreto na história. Mas ela não é, porém, um destino dado. Escuta o que a Rosângela acabou de falar. Ela falou, mas isso é um absurdo. Exatamente, um absurdo. Imagina se a gente já nascesse servo de alguém. Isso não é horrível, isso não é um absurdo. Então, a desumanização, a opressão, ela é um fato concreto na história. Sempre existiram oprimidos na história. Só que ela não é um destino dado. Ela resulta de uma ordem injusta que gera a violência dos opressores e o ser menos. Porque tem alguém segurando a gente, oprimindo a gente não consegue ser mais, a gente não consegue buscar ser mais, a gente fica sendo menos, porque a gente está proibido da busca do que a gente quer, dos nossos sonhos, das nossas alegrias, dos nossos prazeres, porque a gente está vivendo para o opressor.
Então, vou ler tudo de novo para ver se ficou claro para vocês. Segundo Paulo Freire, a desumanização, mesmo que um fato concreto na história, tudo bem, ela é um fato concreto, mas ela não é um destino dado. Lembre que a gente não nasce já sendo servo de alguém, mas ela resulta de uma ordem justa que gera a violência dos opressores e essa o ser menos. Ficou claro? Todo mundo entendeu? Você ficou mais claro um pouquinho, né? Não ficou tão violenta quanto a outra. É. E o que significa isso? Agora eu quero perguntar para vocês. O que significa o fato da desumanização, da opressão, ela não ser algo dado, mas ela ser resultado de uma ordem que está estabelecida? O que significa isso? Alguém sabe dizer? Alguém quer arriscar? Não precisa ter medo de falar errado, porque não tem errado aqui. Olha, o que está me ocorrendo é o que, por exemplo, a desumanização. A desumanização é um opressor ver a outra pessoa não como ser humano, mas como um objeto. Exatamente. Né? E mesmo ele sabendo, né? Mesmo o opressor sabendo que ali é uma pessoa e não um objeto, ele não importa muito com isso, não. Ele quer que as vontades dele sejam feitas, né? Mesmo sendo injusta, mesmo não levando uma ordem completa na vida da pessoa, o que eu entendi foi isso, o que menos vale para ele é o ser humano. Isso. O ser humano, para ele, não tem muito a ver, não. Exato. O que eu entendi foi isso. E aí, o que eu queria que vocês pensassem é que vocês chegassem a uma conclusão disso daqui. Em que sentido? Pensando assim, se a opressão ela é um fato, mas ela não é um destino dado, isso quer dizer o quê? Quer dizer que isso pode ser mudado. Exatamente. É isso que eu tô querendo. Ai, meu Deus, chutei aqui. Fiquei animado que eu chutei aqui. É isso mesmo, Rosângela. Se a situação de opressão que gera desumanização, mesmo que ela seja um fato concreto na história, e ela é, mas ela não é um destino dado, a gente não nasce já nessa situação, mas isso é resultado de uma ordem estabelecida, que é uma ordem justa. Isso quer dizer o quê? A gente pode mudar isso, porque se fosse um destino dado, olha o que está escrito aí, copiem no caderno, não é um destino dado. Mas e se fosse? A gente poderia mudar? Não poderia. A gente não consegue mudar algo que já está colocado, que é um destino pronto e imutável. A gente consegue mudar? Não. Mas não é resultado de uma ordem estabelecida. Então isso quer dizer que a gente pode reverter situações de opressão. Beleza? Então, o que significa isso? Que essa ordem justa pode ser revertida e o homem oprimido pode lutar pela sua libertação, pela sua humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela sua afirmação como pessoas, como seres para si. Rosângela, essa fala aqui do Paulo Freire vai te ajudar a pensar naquela dúvida que você teve lá no início. Para o Paulo Freire, a gente tem que se afirmar como seres para nós mesmos. Igual está aqui, seres para si. A nossa existência, nessa nossa busca pelo ser mais, ela tem que ser para nós mesmos. A gente tem que viver para nós, não para o opressor. Porque se você é oprimido e você precisa viver pelo opressor, você não está vivendo para si. Então a gente tem que buscar, igual está escrito aqui,
sermos seres para nós mesmos, seres para si. Então, o que significa aquilo lá do slide lá atrás? Essa ordem justa ela pode ser revertida e o homem oprimido pode lutar pela sua libertação. Beleza? Ficou claro? Não que ele tenha que se tornar um opressor, né? Exatamente, ele tem que lutar pela sua libertação. E digo mais, o Paulo, é porque é muita coisa, gente, eu tenho que trazer aos pouquinhos para não confundir muito vocês, mas o Paulo Freire, ele fala o seguinte: numa situação de opressão, o opressor mantém o oprimido preso. Só que ao fazer isso, o opressor, ele também está se privando da liberdade dele. O opressor, ele não é livre, porque a relação entre ele e o oprimido é tão intrínseca, é tão assim, o opressor, ele não pode nem sonhar em perder o controle que ele tem sobre o seu oprimido, que isso faz dele uma pessoa presa também. Então, Paulo Freire, ele fala que a tarefa dos oprimidos é libertar a si mesmo e aos seus opressores. Nossa, isso aí é bonito, hein? Isso aí ficou chique. Imagina você sendo oprimida, né? E libertar daquele opressor e fazer ele se libertar também? E isso é automático. Isso é automático, porque você se liberta, você se torna livre, e automaticamente você também liberta o seu opressor. Porque é aquela relação que ele tem com o oprimido de não poder permitir perder aquilo, que faz dele também uma pessoa presa que não tem liberdade, né? O Paulo Freire fala assim, ó: a violência dos opressores os faz também desumanizados, porque é isso, o opressor ele é violento, ele também perde a humanidade dele ao usar tanta violência. Não instaura uma outra vocação a ser menos. Como distorção do ser mais, o ser menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez menos. E essa luta somente faz sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar a sua humanidade, que é uma forma de criar a sua humanidade, não se sentem idealistas opressores, ou seja, eles não tentam se tornar opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade de ambos. E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos: libertar a si e aos opressores. Ô, professor. Oi. Aqui, igual esses meses para trás agora, eu vi um caso na televisão muito interessante. Eu não sei se encaixa nesse aí, mas parece que sim. Uma moça, ela foi adotada por uma família com 9 anos de idade, né? Essa família adotou ela com 9 anos de idade. Isso foi em São Paulo, foi pouco tempo agora. Só que aí, essa família, na verdade, adotou ela, mas não para ser filho. Eles começaram a abusar dela, né? Em questão de quê? De colocar ela para poder fazer o serviço de casa, né? Então, a família estava procurando essa pessoa, professora, há 72 anos atrás. Olha só para você ver. Há 72 anos atrás, né? Só que aí o que aconteceu? Nem a vizinhança conhecia essa menina, só conhecia o casal. Ó, essa senhora já, né? Com 72 anos. Então, assim, ela não podia ver televisão, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, ela não saía na rua, ela ficava presa dentro de casa. Então, assim, quando ela teve a oportunidade, que ela viu o portão aberto pela primeira vez, ela fugiu. Isso foi agora, há pouco tempo. Ela fugiu. Aí, quando ela fugiu, ela conseguiu chegar numa delegacia, justamente já há 72 anos que estão procurando essa moça, essa senhora, né, já, né? E eles já estavam procurando ela já. Então, assim, eu vejo como que ela, assim, ela viveu oprimida ali dentro, né? Totalmente. No caso, totalmente, ou não? Totalmente. Foi uma opressão, né? Foi uma opressão enorme. Não tirou a capacidade dela de viver para ela mesma?
Aí pegou, perguntou não pra ela se ela tinha impediu ela estudado. a ser mais? Não tornou ela uma pessoa Com desumanizada? Totalmente, foi uma opressão assim. É. Nossa, William, nossa. Isso passou tem pouco tempo agora. Foi em São Paulo que passou isso. Então, assim, às vezes a gente vai dando alguns nomes, né? Trabalho escravo, que negócio tudo, mas a gente não vê a opressão, né? Que a pessoa tá passando ali dentro, né? Misericórdia. E Então, é o que você falou, é realmente o que você pensou. Quando ela se libertou, ela também libertou os opressores dela da desumanização Isso. que eles também tinham, a desumanização que eles também estavam tendo ali, né? Eles estavam usando de tanta violência, de tanta opressão, que eles também se desumanizaram. Então, quando ela se liberta, eles podem se libertar também. Não é? É isso que você pensou? Não é engraçado. Eu achei, assim, né, um caso muito assim, né? Então, assim, eu falei assim, gente, 3 idosos dentro de uma casa, né? Porque vocês já pegaram ela, porque já pegaram ela nova, quando era criança, e eles também já eram velhos, então, né? Então, assim, eles não podiam, ela nem saía na rua, né? É muito interessante. Então, ó, vamos agora. Vocês viram essa tirinha na aula de ontem? E sim. Sim, né? Quando a O Gabriel passou ontem. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Quem não estava na aula do Gabriel aí, ó. Vocês viram? Ó, Ontem passou isso aí mesmo. o Armandinho, ele foi oprimido aqui. Provavelmente esse aqui era o pai. Depois ele veio, ele cresceu e se tornou o opressor da filha dele. Tá vendo? Vamos ver mais uma? Olha. O caso que o William acabou de contar da vida dele aí, né? Isso mesmo, agora que eu lembrei disso aqui. Exatamente. Olha essa daqui. Essa aqui o William vai lembrar mais ainda. Olha só, olha o primeiro. O patrão do cara tá aqui oprimindo ele, tá dando um esporro nele. Ele chega em casa e faz o quê? Dá um esporro na esposa. Briga com a esposa. A esposa vai e faz o quê? Coitada. Briga com o filho. E o filho faz vai lá o quê? E briga com o animal. Briga com o gato. Briga com o gatinho. É um oprimindo o outro. Família de opressores. Família de opressores, tá vendo? Oprimido ou sendo outro opressor. Todo mundo reproduzindo a opressão. Engraçado que eu tinha um cachorro. O engraçado é que eu tinha um cachorro que só ficava comigo. Ai, meu Deus. Professora, Oi. A gente está aprendendo muito com essas aulas, porque na família da gente, acho que toda família tem isso, né? Tem. Um oprimindo o outro, né? Um brigando com o outro, então, é aquela sequência, principalmente em família grande, né? Então, essa aula aí, eu mesmo estava aqui raciocinando mesmo, lembrando de coisas passadas, vou trazendo a memória, e né, a gente vive na opressão, mas tem uma diferença, que a palavra opressão soava assim como tipo uma prisão, né? E agora, principalmente com essa palavra que você disse, que essa ordem justa pode ser revestida e o homem oprimido pode lutar pela libertação. Carmita, né? Que lindo, é isso mesmo, exatamente. Você pegou direitinho, viu? Pois é. Isso que a Carmita guardou, gente, aí na cabeça, é o que todo mundo tem que pensar. A opressão, ela é um fato histórico. A gente vê opressão por toda a história, mas ela não é um fato dado, ela é resultado de uma ordem que está estabelecida. Então, se ela não é algo dado, pronto, se ela faz parte de algo que está estabelecido, quer dizer que também pode ser mudado.
pode ser mudado. Aí a gente é liberto e pode libertar o outro também. Exato, né? exato. E mais ainda, assim, não, esqueci o que eu ia falar. Mas é isso mesmo, a gente se liberta, a gente liberta o outro. E lembra que lembrei o que eu ia falar. Lembra que nós somos sujeitos históricos. A gente tem poder de ação no mundo. A gente vai ver, o Paulo Freire também fala disso. A gente vai ver, acho que na próxima aula. Então, a gente tem o poder de mudar isso. Como sujeitos históricos, a gente muda, porque tudo que está estabelecido foi construído pelo homem, pelas nossas ações. Então, a gente também pode mudar de novo, né? Tem jeito, né? Tem jeito. Mais uma. E a gente volta no túnel do tempo, né, Vitória? Que a gente recorda tantas coisas lá do passado, né? Exato. A gente vai muito interessante. A opressão vinha desde lá da infância da gente. Sim. E os pais da gente, muitas vezes, oprimiam a gente. No meu relato lá, não sei se a Vitória viu, eu até contei a minha opressão, que eu lembro até hoje, eu tinha 9 anos. Acho que você leu lá, né, Vitória? Sim. E assim, não esqueço. Por exemplo, estou com 50 anos, eu não esqueço até hoje. Né? Depois, se você quiser, você pode falar pra gente. Deixa eu só ir mais uma aqui, ó. O conhecimento liberta. Alguém fala. Aí ela fala, mas por que tanta gente é contra a educação? Porque o conhecimento liberta. Lembra que eu falei para vocês, por exemplo, por que Paulo Freire foi exilado? Por que hoje tem tanta gente que quer destruir a imagem do Paulo Freire? Porque olha isso daqui, gente. Vocês acham que se isso daqui fosse ensinado em todas as escolas do Brasil, vocês não acham que muita gente ia querer sair da opressão que vive e que os opressores iam ficar desesperados? Imagina isso daqui. Ô, professor. Oi. Foi igual essas frasezinhas aí chegou agora no finalzinho, né? Porque o conhecimento liberta, né? Mas você vê que interessante. A professora de português, eu estou lembrando aqui agora, nós estávamos falando praticamente isso, acho que é 1 mês atrás mais ou menos, que o conhecimento que a gente tem acaba nos, assim, né, nos ensinando as coisas. Igual eu falei com ela que às vezes eu ouvia algumas palavras de algumas pessoas, né, eu esqueci até o nome que a gente dá, que às vezes a gente ouvia algumas palavras difíceis, até mesmo essas palavras que os políticos usam, né, na época de eleição, esse negócio todo, então eles falam algumas línguas que às vezes a gente não sabe o que eles estão falando, né, algumas coisas, para quê? Poder nos enganar, né, então eu vejo que quando eu comecei a perceber que às vezes eu estava conversando com alguma pessoa e a pessoa às vezes falava uma coisa que ela estava me ferindo, mas eu não sabia, né? Exato. Aí quando eu fui começando a aprender, eu fui começando a ficar mais esperto. Então eu vejo dessa forma. Exatamente. Agora, gente, agora a gente acaba mesmo, que é só uma atividade que eu vou deixar, uma atividade muito legal de pesquisa histórica. Vocês vão fazer pesquisa histórica, isso é muito legal. Vou ler para vocês, ninguém precisa ficar desesperado, ninguém precisa ligar o microfone ainda perguntando, porque já eu vou voltar aí para a sala, que eu não estou nem vendo vocês, aí a gente conversa, tá? A atividade que vocês vão fazer é a seguinte. Na história temos vários exemplos de povos, nações, grupos sociais. Olha aí, ó, Alisson, você que adora essas coisas, agora eu quero ver você reclamar. Povos, nações, grupos sociais ou indivíduos oprimidos lutando para vencer situações de opressão. Procurem na internet livros de história ou insights que vocês tiverem aí, o que vocês tiverem acesso, situações de luta contra a opressão. Se possível, traga também uma foto ou uma imagem deste momento. Abaixo da imagem deve conter as seguintes informações:
quem é o oprimido, quem é o opressor, qual é o período histórico deste movimento e qual era a situação de opressão. Eu vou mandar isso aqui no WhatsApp, eu vou postar no Google Sala de Aula. Mais uma vez, vocês vão poder mandar aonde vocês quiserem, tá bom? Como que eu interrompo isso aqui? Para a apresentação. Vocês vão mandar onde vocês quiserem. Gente. Socorro! Vocês ainda estão aí. Eu achei que eu tinha desligado a chamada, gente. Por um minuto eu achei que eu tinha saído. Me deu desespero. Enfim, voltei. Beleza? Ficou o que quer fazer? Eu vou tirar o print e mandar lá no grupo. Fazer uma pesquisa pra mim. Em jornais. Gente, eu ainda tô apresentando. Não, agora eu não tô apresentando mais, não, né? Vocês vão ter uma pesquisa. Se tiver livro de história, pode usar. Na internet tem uma coisa. Ou um site. E, gente, pode ser em qualquer período da história. Pode ser na média, pode ser na Idade Moderna, pode ser agora, recentemente. Por exemplo, eu não gosto de dar exemplo, porque todo mundo vai e fala exemplo, né? Mas vou dar um exemplo. Antigo, por exemplo. Lá os senhores feudais e os servos. É uma situação de opressão, né? De oprimidos. Mas assim, lá os feudais e servos, ele traz pra mim. Eu quero um trabalho feito, eu quero informações. Não tem na época. Claro que tem igreja, tem pinturas. Mas assim, gente, eu dei um exemplo. Agora não é para todo mundo fazer isso, não. Porque tem muitos exemplos. Por exemplo, agora 29 teve manifestações. Não teve? Pedindo vacina, pedindo reclamando dos cortes da educação. Isso é uma forma de lutar contra a opressão também. Mas assim, eu quero que você seja criativo, eu quero que você traga uma situação. Lembra ano passado, quem estava aqui ano passado, que a gente geral de 1917, vocês lembram qual era o contexto daquela greve? O que os trabalhadores estavam pedindo? Então, assim, estou dando só uns exemplos, mas na história tem muitos exemplos de luta, de guerra contra a opressão. Inclusive, por exemplo, lembra que lá já está falando assim, povos ou países. Pensa na guerra de independência de vários países. Por exemplo, um país fazendo guerra contra os colonizadores para se tornar independente, se sair da opressão fiscal que viviam, né? Isso é uma mudança de luta contra a opressão. E não tem a história inteira tem muitos exemplos. Eu quero que você viajem. E aí, de preferência, se não trouxer uma imagem, faça um texto bem escrito com todas aquelas informações que eu pedi. Se tiver uma imagem, melhor ainda. Tem imagem basicamente de tudo na internet, para achar também. E traz bem bonitas informações. Tá bom? Um trabalho muito legal fazer. De verdade, é muito legal fazer. Vocês também vão aprender coisas novas da história que vocês vão trazer pra mim. E é isso, tá bom? Alguém tem alguma dúvida que eu possa sanar agora? Mas aquilo que eu apresentei da atividade, eu vou passar. Atividade para semana que vem? Vamos deixar pra semana que vem. Mas depois eu posso dar mais um passo. Mas vamos tentar fazer pra semana que vem já pra gente apresentar a aula? Eu acho que já dá, não dá? Beleza? Beleza. Então tá bom, gente. Esta aula vai aprender muita coisa, foi legal. Alguma sugestão? Muito mesmo. Eu gosto mais de aula de história. Eu volto tempo. Que bom, Camila. Muito mesmo. Que bom. É minha preferida. Nossa, eu gosto mais. Até livros, revista e fica lá lendo só. Então vai adorar. Pois é. Obrigada, viu, Vitória? De nada, gente. Eu quero vocês. Um beijo. E até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Dona Maria. Boa noite, Vitória. Tchau, fica com Deus. Com Deus também.